Mas agora são realmente notícias urgentes. Hoje, na Alemanha, foi oficialmente anunciado o preparo para uma guerra em grande escala que a Rússia pode iniciar contra a Europa. E justamente hoje, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Alemanha, Carsten Breuer, deu a ordem para equipar completamente as Forças Armadas alemãs com armas e outros materiais necessários, no máximo até 2029. Isso é afirmado em um documento chamado Prioridades da Diretriz para o Aumento da Prontidão, que foi assinado por Breuer ainda no dia 19 de maio. E nele é dito que a Alemanha atingirá o objetivo com os recursos liberados como resultado do relaxamento do tempo de endividamento do país, ainda em março. E aqui há uma referência à decisão de Friedrich Merz, que realmente conseguiu fazer com que agora a Alemanha possa, praticamente sem restrições, gastar uma quantia enorme de dinheiro na rearmamento do seu próprio exército. Além disso, o ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, declarou recentemente que talvez o país retome o serviço militar obrigatório, caso não consiga recrutar um número suficiente de soldados contratados para o exército alemão. E hoje também surgiu uma avaliação do Serviço de Inteligência Externa da Ucrânia sobre a prontidão da Rússia para atacar a Europa. E aqui há más notícias para a União Europeia, porque, segundo a avaliação da inteligência ucraniana, em 2, no máximo 4 anos após o fim da guerra contra a Ucrânia, a Rússia estará tecnicamente pronta para uma agressão contra a Europa. Por outro lado, para não aumentar a tensão, trago a vocês a avaliação do Instituto para o Estudo da Guerra, sobre a declaração do principal alcoólatra da Rússia, Medvedev, de que eles querem transformar toda a Ucrânia em uma chamada zona de amortecimento. Então, para realizar isso, a Rússia precisaria de 90 anos, se levarmos em conta o ritmo de avanço que a Rússia está conseguindo na guerra atual. Meu nome é Alexei Petty, hoje é 26 de maio no calendário. Vamos discutir esse assunto juntos em detalhes, mas antes de começarmos, peço que se inscrevam no canal, deixem um like e não se esqueçam de escrever um comentário. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram, Petty News, onde publico notícias em tempo real assim que elas chegam. Então, amigos, vamos falar sobre tudo em ordem. Hoje, o chefe do Ministério da Defesa da Alemanha e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Alemanha, Carsten Breuer, ordenaram a completa rearmamento do exército alemão. Até 2029, no máximo. Aqui a agência faz referência à respectiva diretiva. Segundo avaliações de Breuer e outros funcionários, até 1929, a Rússia pode recuperar suas forças em grau suficiente para atacar o território da OTAN. Como consta na diretriz, Breuer estabelece prioridades para as armas que devem ser adquiridas ou desenvolvidas em primeiro lugar. Entre elas, destaca-se o fortalecimento da defesa antiaérea da Alemanha, visando principalmente interceptar drones. Outra prioridade é a capacidade de realizar ataques profundos e precisos, atingindo efetivamente alvos a uma distância de mais de 500 km e muito além da linha de frente. Breuer insiste no reabastecimento dos estoques de munição da Alemanha e também ordena que a Alemanha aumente as metas para todos os tipos de munição. Outras prioridades listadas neste documento incluem a rápida expansão das capacidades da Alemanha na área de guerra eletrônica e a criação de um sistema resiliente de capacidades ofensivas e defensivas no espaço. Anteriormente, o comandante do exército, Alfons Mais, disse que a mobilização social e industrial em grande escala da Rússia indica que as forças russas estão rapidamente ganhando poder de fogo. Como ele declarou, cito, a partir de 2029, o mais tardar, as forças russas serão capazes de realizar uma agressão convencional contra o território da OTAN em grande escala, mas eles podem começar a nos testar muito antes disso. Bem, aqui é necessário recorrer àquela mesma diretriz chamada Prioridades para o Aumento da Prontidão, que foi assinada por Breuer ainda no dia 19 de maio. E nela disse que a Alemanha atingirá o objetivo com os recursos liberados como resultado do alívio do fardo da dívida da Alemanha em março. Aqui é necessário entender de onde a Alemanha obterá os recursos financeiros. E no último documento intitulado Prioridades da Diretiva para o Aumento da Prontidão, que Breuer assinou no dia 19 de maio, disse que a Alemanha atingirá o objetivo com os recursos liberados como resultado do alívio do fardo da dívida da Alemanha em março. E aqui há uma referência à decisão de Friedrich Merz, o novo chanceler da Alemanha, de que é necessário desenvolver um financiamento para a Bundeswehr que de fato não tenha um teto.
porque antes realmente existia um teto para o fardo da dívida da Alemanha, e acima desse teto, a Alemanha não podia gastar dinheiro em absolutamente nada. Como resultado, foi aprovado um projeto de lei que, em grande parte, supostamente visa a expansão e modernização da infraestrutura em toda a Alemanha. Contudo, na realidade, esse pacote abrange gastos militares. E para que fosse possível gastar muito mais dinheiro, esse pacote basicamente removeu esse teto da dívida. Ou seja, consequentemente, a Alemanha pode gastar muito, mas muito mais dinheiro com sua própria defesa do que estava previsto até hoje. E aqui apareceu a avaliação do Serviço de Inteligência Externa da Ucrânia. Em particular, o chefe desse serviço, Oleg Ivashenko, declarou que 2 a 4 anos após o fim da guerra na Ucrânia, a Rússia estará tecnicamente pronta para uma agressão contra a Europa. Segundo ele, cito, a Ucrânia não é apenas um país que luta por si mesma, é o escudo da Europa. E enquanto a Ucrânia contém a invasão russa, outros países têm tempo para se preparar. A Rússia busca não apenas dominar a Ucrânia e influenciar os países pós-soviéticos, mas também prepara ataques contra outras nações europeias. Isso já é inevitável, é apenas uma questão de tempo e de quem será o próximo. A Polônia, os países bálticos e o norte da Europa estão em risco. Nossos analistas não questionam mais se a Rússia decidirá atacar outros países. As perguntas agora são outras. Quando e de onde, diz Ivashenko. O chefe da inteligência externa acredita que a Rússia vai se preparar para uma agressão contra a Europa em 2 a 4 anos. Se as sanções forem suspensas como Trump quer, então será muito mais rápido. Segundo nossas previsões, que também são compartilhadas por colegas europeus, após o fim das hostilidades, a Rússia levará de 2 a 4 anos para restaurar sua capacidade de combate. Se as sanções forem suspensas, o rearmamento será muito mais rápido. Agora, a Rússia está jogando um jogo híbrido para dividir os aliados, diminuir o apoio à Ucrânia e influenciar as decisões por meio da Hungria. Segundo Ivashenko, a expansão das bases militares é uma evidência de que a Rússia está se preparando para uma ofensiva contra os países da OTAN. A Rússia está se preparando, criando um novo distrito militar de Leningrado. Isso não é sobre defesa, mas ofensiva. Lá haverá uma direção operacional, a Península de Kola, Finlândia. Nessa direção, vemos a construção de novas unidades militares. Quanto às rotas, trata-se da expansão da infraestrutura, que pode ser usada tanto para fins civis quanto militares. De acordo com Ivashenko, a Rússia não planeja cessar a guerra contra a Ucrânia mesmo com as perdas sofridas. Eles, mentalmente, estão restaurando a União Soviética com as mãos do exército, criando 13 novos distritos e divisões. Sim, eles têm problemas, faltam pessoas e equipamentos, mas todo dia mais de 1.000 novos contratados aparecem. Isso não é mobilização pela paz, é preparação para algo maior. E aqui, lembro também que recentemente os jornalistas notaram que a Rússia está reforçando sua presença na fronteira com a Finlândia, e foi observado que Moscou está montando tendas, abrigos para caças e depósitos lá. As ações russas sugerem um preparo para realocar consideráveis tropas caso o conflito com a Ucrânia acabe. E os funcionários finlandeses acreditam que tem cerca de 5 anos antes que a Rússia aumente sua presença militar a um nível ameaçador. Na Alemanha dizem, no máximo até 2029. Precisamos nos rearmar completamente e preparar o exército para um grande confronto. Mas, para não dramatizar demais a situação, quero trazer para vocês, no final, uma informação do Instituto de Estudos de Guerra de Washington. A questão é que eles lembram que, na véspera, o vice-presidente do Conselho de Segurança da Federação Russa, que eu chamo de principal alcoólatra da Rússia, Dmitry Medvedev, ameaçou a Ucrânia e seus aliados ocidentais, dizendo que a zona de amortecimento que a Rússia quer criar pode ocupar praticamente toda a da Ucrânia. Bem, e no Instituto para o Estudo da Guerra, observam que para implementar tal plano, a Rússia teria que gastar décadas e cerca de 1/3 de sua população. Como calcularam os analistas, a zona de amortecimento, segundo o plano de Medvedev, incluiria 587.459 km² do território ucraniano. Medvedev recentemente exibiu mapas e animações demonstrando como criariam uma zona de amortecimento em todo o território ucraniano. Ao mesmo tempo, os analistas apresentam uma matemática simples e dizem que as tropas russas avançaram, em média, cerca de 14,3 km² por dia, na Ucrânia. E na Rússia, de 1º de janeiro de 1925 até 24 de maio de 1925. Ou seja, pegaram exatamente o ano de 1925, o ritmo dos acontecimentos em 1925. Nesse ritmo, o avanço das tropas russas levaria cerca de 3 anos e 9 meses.
para capturar o restante das regiões de Donetsk, Lugansk, Zaporozhye e Kherson. E cerca de 91 anos para capturar a zona de buffer proposta por Medvedev. Também com base em avaliações anteriores, segundo as quais a Rússia perdeu cerca de 1.500 mortos ou feridos por dia durante a ofensiva. Analistas calcularam que a ideia de Medvedev de criar uma zona de buffer por toda a Ucrânia custaria à Rússia 50 milhões de soldados, ou cerca de 1/3 de toda a população do país. Além disso, o Instituto afirmou que a estimativa também não leva em conta a quantidade de barreiras geográficas e defensivas que as forças russas teriam que superar para capturar os 80% restantes da Ucrânia. Por exemplo, espera-se que o rio Dnieper seja um sério obstáculo para a Rússia atravessar. Bem, aqui é preciso entender que a Europa, claro, precisa se preparar para o fato de que a Rússia continuará sendo agressiva. Isso, na essência, é uma repetição do que aconteceu no século XX, quando Hitler atacava os vizinhos e dizia: "Me deem só esse pedacinho, e depois não haverá mais guerra." Na verdade, todos sabemos como isso terminou. Putin, ainda pior que Hitler, está pronto para atacar mais. Por quê? Porque quando a guerra acabar, o regime dele simplesmente vai desmoronar. Ele colocou a economia em modo de guerra. Ele entende que a sobrevivência do regime dele depende da guerra. Se a guerra acabar, será necessário dar um destino e encontrar um lugar para todos esses soldados. Onde Putin vai colocar eles? Vai inserir eles na economia russa, que está desmoronando, onde eles vão ser inseridos. Claro que ele vai direcioná-los para algum novo caminho, para que a guerra continue. E, de fato, se você acompanhar a maior parte do governo do Putin, é justamente através das guerras que ele mantém o poder dele. Porque a sociedade russa vem sendo imposto há décadas que fora das fronteiras da Rússia só existem inimigos, que há inimigos em todo lugar, que todos ao redor, o mundo inteiro se voltou contra a Rússia. O mundo está aguardando o momento oportuno para atacar a Rússia. E é por isso que o sábio ditador Putin não permite que o mundo todo ataque primeiro, ele mesmo ataca primeiro para que a OTAN, a maldita OTAN, não ataque a Rússia. Eu me lembro dessas fábulas de Putin sobre o fato de que, se não tivéssemos tomado a Crimeia, haveria bases da OTAN na Crimeia que ameaçariam a Rússia. Que medo! Os russos insistiam na necessidade de tomar a Crimeia. No final, Putin inicia uma guerra em larga escala contra a Ucrânia. A Finlândia e a Suécia se juntam à OTAN e simplesmente as fronteiras entre a OTAN e a Rússia aumentam várias vezes. Putin afirma que não há nada de assustador sobre as futuras bases da OTAN na Finlândia e na Suécia. Lembro que, quando esses dois países entraram na OTAN, Putin disse que não tinha nenhuma reclamação contra eles. Sim, haverá bases lá, mas não há nada de assustador. Agora, se houvesse bases na Crimeia, aí sim isso seria assustador. Nós somos pessoas sensatas e entendemos perfeitamente toda essa lógica, mas ela simplesmente não existe lá. Isso é simplesmente uma lavagem cerebral nos russos, para que apoiem e suspirem pelo regime de Putin, o que em geral realmente fazem. Aqui eu coloco reticências. Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like.